Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso painel de cultura como diferencial competitivo. A gente está aqui no terceiro dia do Case Startup Summit. É um prazer estar aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal da organização, pelo convite, pela possibilidade de falar sobre um tema que é tão relevante para as companhias, independentemente do estágio delas, né? Desde aquela companhia que tenha um fundador e mais uma pessoa, uma fundadora e mais uma pessoa, até aquelas companhias com milhares de funcionários. Então, para discutir esse tema tão importante, eu tenho o prazer e a honra de convidar duas pessoas que entendem muito do assunto. Então, a Dri Barbosa, CEO, fundadora da Vype. Bem-vinda, Dri. Obrigada, Lê. E o nosso amigo Matheus Goias, fundador e CEO da Tribe, da qual o GFC, o fundo que eu trabalho, é investidor, orgulhosamente, e que manda muito bem no assunto também. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Alex, pelo convite. Prazer estar aqui para a gente poder falar sobre esse tema que é super importante. Show. Pessoal, eu vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente, contando um pouquinho sobre o que faz a Vype, o que faz a Tribe, antes da gente mergulhar nesse tema que é nosso objetivo de hoje. Dri, por favor. Ótimo. Bom, a Vype é uma plataforma de gestão ativa de engajamento de colaboradores. E o que isso quer dizer, né? A gente dá voz aos colaboradores das organizações através de interações digitais. Além disso, a gente empodera os gestores e as gestoras, ou seja, a liderança nas empresas, com para tomar melhores decisões relacionadas a pessoas. E, por fim, a gente estimula a troca de reconhecimento e feedback entre as pessoas, porque a gente percebeu que isso é uma das principais alavancas de engajamento dentro das empresas. A gente tem atendido empresas de alto crescimento, então, bem no público de quem participa do case, por exemplo, empresas como Sinqia, Digio, Jus Brasil, Conta Azul, PicPay, mas a gente também atende empresas mais tradicionais que, para elas, cultura é muito importante, como, por exemplo, o Hospital Sabará, que é um hospital que é referência em saúde infantil e que fica aqui em São Paulo. Perfeito. Obrigado, Dri. Matheus, conta um pouquinho para a gente sobre a Tribe. Tá bom, Alex. Pessoal, a Tribe é uma escola que ajuda pessoas a se formarem em desenvolvimento de software, oferecendo uma formação de alta qualidade ao longo de um ano. É uma formação bem intensa, de dedicação praticamente integral, que as pessoas estudam entre 6 e 8 horas diárias. E a gente entende que a educação de alta qualidade deveria ser algo que pudesse ser oferecido para todas as pessoas, e por isso a gente permite que as pessoas que estudam conosco comecem a nos pagar somente quando conquistarem um trabalho com uma remuneração acima de um patamar mínimo, ou seja, a gente acredita que o indivíduo, quando ele tem acesso à formação e depois consegue aquela realização, ele consegue alcançar voos mais altos, e a gente faz isso principalmente conectado ao que o mercado de trabalho mais demanda hoje em dia. Perfeito, perfeito. E, Matheus, lembra a gente, quando que a Tribe foi fundada? Vocês começaram quando? Alex, a Tribe foi fundada em agosto de 2019, então a gente tem recém-completos um ano. Perfeito, perfeito. Legal, e a gente sabe que no começo uma startup tem milhares de demandas, né? Então tem a demanda do financeiro, tem demanda de planejamento, tem demanda de operação, demanda de engajamento de cliente, tem múltiplas demandas. E a Tribe, apesar de ser tão jovem, de ter apenas um ano, já tem um playbook de cultura, que é algo que imagino que tenha dado um grande trabalho para ser montado, para ter sido desenhado. Conta para a gente por que vocês fizeram isso, por que isso importa. E conta um pouquinho também de como foi esse processo de tomada de decisão até a execução, de fato, desse playbook, Matheus. Tá bom. Alex, acho que eu vou dar um passo atrás e contar para as pessoas que, antes da gente fundar a escola, a Tribe, meu sócio e eu já trabalhamos juntos há quase uma década. Essa é a nossa terceira empresa em conjunto. A gente fez o eProvo em 2012, em 2017 o eProvo foi incorporado pela Somos Educação,
fomos para a Somos como sócios, por lá ficamos como sócios executivos até o final de 2018, e do final de 2018 até agosto de 2019, que foi quando a gente fundou a Tribe, a gente discutiu muito sobre o que a gente ia fazer, e aí a gente chegou em 3 coisas que eram super importantes para a gente. A primeira coisa era continuar trabalhando junto, e a cultura foi um elemento importante disso, porque nós gostávamos muito daquilo que a gente tinha construído, mas não especificamente do negócio que a gente tinha construído, mas do coletivo que a gente tinha construído. E no fim do dia, a cultura ela é construída com base no coletivo, nas pessoas que estão ali. Então esse foi um ponto super importante. Então o primeiro ponto, quando a gente decidiu sair, no final de 2018, foi, poxa, vamos sair, mas vamos sair em bloco para continuar juntos em bloco. A segunda coisa, a gente falou, poxa, beleza, mas o que a gente quer fazer? A gente queria fazer algo que fosse muito conectado com o mesmo propósito que a gente tinha trabalhado ao longo de uma década, que era gerar oportunidade na vida das pessoas. Porque, por exemplo, o WebProva, ele era de graça para qualquer pessoa do Brasil poder se preparar para os principais exames padronizados, Enem, OAB, ENAD, 4 milhões de pessoas no Brasil, um pouco mais até, utilizaram a tecnologia do WebProva para poder se avaliar e diagnosticar. E isso faz a diferença na vida das pessoas, e acho que assim, o trabalho ele tinha um gosto diferente. Você tinha tanto o gosto de trabalhar por ver o negócio prosperar enquanto negócio, mas todo dia você vê uma pessoa sendo ajudada, é muito prazeroso. Então a gente queria continuar trabalhando com algo que melhorasse a vida das pessoas. E a terceira coisa é que a gente entende que a cultura, como ela é construída por pessoas, e o negócio também, e um negócio, para ele ter muita capacidade de ser disruptor, de ser vencedor e de causar impacto, ele precisa de gente excepcional. E gente excepcional, no fim do dia, também precisa de ter uma carreira excepcional. Afinal de contas, está todo mundo querendo pôr seu lugar ao sol, né? Todo mundo quer prosperar na vida. E é um egoísmo do parte do empreendedor que não entende que se quer em pessoas excepcionais, e essas pessoas excepcionais vão fazer com que o negócio cresça, se desenvolva e prospere, a empresa e o empreendedor também tem que fazer com que o time cresça, se desenvolva e prospere, porque no fim do dia, senão as pessoas vão buscar prosperidade em outro lugar, né? Não tem muita lógica. Só que para um negócio poder oferecer isso para as pessoas, o negócio ele também tem que ser grande. Ele tem que ter potencial de ser muito grande, porque conforme o negócio cresce, vai ter novos desafios, e novos desafios se traduzem em novas oportunidades, que também está conectado com a nossa missão, com o nosso propósito, que é gerar oportunidade na vida das pessoas. As pessoas que consomem o nosso produto, mas as pessoas que trabalham para desenvolver esse produto também. Essa é a missão da nossa empresa, e é com isso que a gente trabalha nos últimos 10 anos. Então a gente se juntou um dia num hotel em Belo Horizonte, os 13 integrantes do time fundador do WebProva, da Tribe, que eram do WebProva, by the way, por isso que eu fiz a confusão, com exceção do Cláudio, que a gente conheceu na Somos, mas eram 12 do WebProva e o Cláudio, que é membro honorário, e a gente construiu o que era os valores que nós tínhamos, mas cada pessoa fez. Sem um olhar para o outro, para a nova jornada, tá? Não que a gente tinha no WebProva, obviamente. Depois nós juntamos tudo, pegamos os principais pontos de interseção e construímos a versão inicial do deck de cultura da Tribe. Ela nasceu com esse deck de cultura pronto, construído pelo time fundador. Passados um ano, com quase 70, 80 pessoas, nós fizemos a versão 2, que na prática a essência é exatamente a mesma, mas trazendo uma comunicação mais moderna, e aí já sendo construído pelas 70 pessoas, e não só pelo time fundador. Cultura a gente não negocia, mas a gente desenvolve, a gente aperfeiçoa. Então, a gente deu mais exemplos do que é o que a gente gosta e o que a gente não tolera, ficou bem mais didático o deck, digamos assim. Então, foi uma experiência, para fechar a sua pergunta, oriunda do que a gente construiu ao longo dos últimos 10 anos, e não uma experiência que a gente fez, agora vamos ter uma cultura. Não, a cultura da Tribe é forte do jeito que é, porque das 100 pessoas que a gente tem aqui, umas 50 já trabalham junto há, no mínimo, 5, 6 anos. Então, é um negócio que está sendo construído há 6 anos. Só mudou o CNPJ. Mas, na prática, nós estamos trabalhando junto, estamos fazendo isso, estamos correndo atrás de gerar oportunidade na vida das pessoas há muito tempo. E
Agora, nessa versão 2.0, aí já foi um trabalho que a gente tem transparência, é um valor muito forte. Então, todas as nossas discussões, elas acontecem em threads públicas no Slack, ou então em reuniões via Zoom e assim por diante, mas que sejam disponíveis para as pessoas. Então, quando a gente foi falar, tá na hora da gente dar uma modernizada no nosso deck, dado que tem bastante gente nova, vamos ver o que as pessoas acham, se de fato isso que está escrito aqui é verdade mesmo e tal. A gente abriu uma discussão em thread pública no Slack, as pessoas deram seus comentários, e o trabalho foi co-construído. Então, eu acho que a gente teve mais ou menos umas 40, 50 pessoas dando pull request nas atualizações do deck de cultura 2.0 da Tribe. E acho que é isso. E o que é importante, tá, no fim do dia, para fechar? Eu acho que a cultura, ela é construída pelas pessoas, e para construir cultura é muito simples, vão ser as pessoas que a gente vai contratar, as pessoas que a gente vai desenvolver e promover dentro da organização, e as pessoas que, infelizmente, não vão se adaptar e vão sair. Acho que isso é um fato. Por mais dramática ou dura que a frase pareça, é a verdade. É quem a gente contrata, quem a gente promove, quem a gente demite. E ela é um grande direcionador de, o que fazer. Poxa, porque se cultura está lá, dentro da cultura está demonstrado qual que é a visão que a companhia tem que perseguir. Poxa, eu só vou tomar decisões que me aproximem daquela visão. As que me afastam daquela visão, eu vou falar não. Então é um grande... uma grande segurança do foco organizacional, é uma grande segurança do propósito organizacional. Por quê? Porque a gente só faz aquilo que está diretamente relacionado à nossa missão, que é gerar oportunidade nas das pessoas. Pode aparecer uma excepcional oportunidade para a gente, por exemplo, mandar foguete para Marte. Pode ser maravilhoso, mas não é a missão da companhia. Então nós não vamos, a resposta vai ser não, nós não vamos fazer. E por fim, o como fazer, que é o modus operandi, são os valores. É como que a gente se comporta, mas mais do que tudo, Alex, é aquilo que vai orientar as pessoas a tomarem decisões difíceis. Então, às vezes, vai ter uma situação que não tem uma resposta certa. E aí, o que as pessoas fazem? As pessoas fazem aquilo que os valores falam para elas fazerem, porque não vai ser uma resposta certa. A gente cada dia mais vê que tem decisões que elas são extremamente complicadas, e a cultura serve para orientar essas decisões nessas três perspectivas, além de, obviamente, guiar, orientar a organização sobre o que fazer, o modus operandi de fazer e o alinhamento com o propósito. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. Perfeito. Obrigado, Matheus. Faz todo sentido. Tem vários temas que você abordou que a gente poderia clicar 2 vezes e nos aprofundarmos aqui nessa discussão. 40 minutos seria muito pouco tempo, né, mas tem temas que a gente vai voltar a falar. E pensando aqui no público desse evento, galera, muita gente deve estar se perguntando como é que esse playbook se parece como documento. E o da Tribe é público, não é verdade? Então, a audiência, quem que estiver nos assistindo, quiser dar uma olhada em como a Tribe estruturou, documentou tudo isso que é tão importante para ela, os valores, modus operandi, etc., pode dar uma fuçada que vai encontrar. Não é isso? É só colocar no Google Deck Cultura Tribe V2, Deck Cultura Tribe V1, ainda consegue ver a evolução, tá? Tá lá no SlideShare. Perfeito. Show. Deixa eu perguntar para você agora, Dri. Quando a gente fala em cultura, engajamento, parece que a gente está falando de algo extremamente soft, né? Alguma coisa que paira no ar, mas que é muito difícil da gente medir. E em startups que estão sempre correndo para mostrar resultado, crescimento, P&L, engagement de usuário através de processos super metrificados, né? O quanto comprou, o quanto recomprou. Então, às vezes as pessoas acham que cultura, por ser algo que se vive mais do que se mede, falando abertamente, que é algo que não dá para medir. Dá para medir cultura e engajamento? E caso sim, como? Como que a gente consegue metrificar isso? Bom ponto, Ale. Alex, o Matheus falou super bem do exemplo da Tribe, né, que eles aplicam. Então, lá eu tive a oportunidade
E lá ele fala sobre qual é a missão, e daí ele chega nos valores, e daí ele chega nos comportamentos. E o que é cultura, né? O Ben Horowitz, que é um investidor americano, ele fala que cultura é como que as pessoas se comportam quando você não está lá, né? E a maneira da gente conseguir estabelecer isso é através dessas normas e valores que vão guiar esses comportamentos, né? No caso da Tribe, por exemplo, eles têm 6 valores, e esses valores, eles têm conteúdo, eles são descritos, né? Quando eu falo, por exemplo, de cultura e mensuração, eu preciso entender um pouco do ponto de vista de conceito, quais são os pontos mais importantes, né? Então, um dos pontos é você conseguir ter bem definido qual que é o conteúdo, ou seja, qual que é a sua missão, quais são os seus valores, o que é esse valor. Então, assim, o que é transparência para a Tribe? Porque transparência para a Tribe pode ser diferente, por exemplo, de transparência para uma outra empresa. E quais são esses comportamentos esperados? Daí, para eu falar, por exemplo, uma cultura é forte ou não, eu preciso entender se tem um consenso, se as pessoas dentro da organização, elas conhecem cada um desses valores. E não só a liderança, né? Eu preciso garantir que todo mundo conhece isso. E o terceiro ponto é a questão da intensidade, que é o quanto as pessoas efetivamente vivem esses valores e os seus comportamentos, eles são guiados por isso, né? Quando a gente fala de cultura, por exemplo, usando o caso da Tribe, a Tribe já tem uma cultura muito bem definida. E daí, quando a gente fala de mensuração, muitas vezes as pessoas pensam em mensuração de cultura para entender qual o perfil da sua cultura. E daí você tem algumas metodologias, ou OKI, ou CI, que é o quê? Elas vão te dizer qual que é o seu perfil de cultura, tá? No caso, por exemplo, da Tribe, a gente fala muito da importância, que já tem uma cultura estabelecida, a gente fala o quê? Sobre a importância de você conseguir entender o efeito disso. Porque, por que cultura é importante, né? Pesquisas apontam que a cultura, ela serve para direcionar os resultados do negócio. Então, por exemplo, se você tem uma cultura inovadora, o seu resultado, ele tende a ser um maior crescimento de faturamento. Se você tem uma cultura baseada em processo, procedimento, você tende a ter maior eficiência, né? E se eu consigo efetivamente gerar melhores resultados, faz sentido eu focar nessa cultura. Se eu tenho uma cultura bem estabelecida e eu não preciso entender, o meu objetivo aqui de mensuração é outro, é entender o efeito, o quão engajado as pessoas que trabalham na minha empresa, elas estão, né? E daí a gente fala muito que engajamento é o quê? A ligação afetiva do colaborador com o negócio. E engajamento, ele é resultado de experiências passadas que a pessoa teve dentro da organização, com pares, com líderes, com outras áreas, como ela se projeta em relação ao futuro dentro da organização. Então, assim, o meu objetivo pessoal, ele está alinhado com o objetivo da empresa, eu vou conseguir aqui realizar os meus sonhos, eu vou ter desafios que fazem sentido, né? E isso muda, né, ao longo do tempo. E entendendo isso de engajamento, eu preciso mensurar, né? Como que eu mensuro? A gente adota a metodologia NPS, que é o Employee Net Promoter Score. Então, a gente pergunta para o colaborador de 0 a 10 qual a probabilidade de você indicar a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar, e a partir disso, você chega no indicador que ele vai de menos 100 a 100. E daí a gente entendeu a partir dos dados da plataforma da Vibe, que as empresas que têm as melhores práticas de gestão e que os colaboradores estão mais engajados e que têm uma cultura forte, são as empresas que têm um NPS maior do que 50, né? Então, resumindo, para você conseguir identificar qual que é a melhor maneira de mensurar, é entender qual estágio você está. Se você não sabe qual é a sua cultura, primeiro você precisa entender qual que é o meu objetivo de negócio. E daí eu vou entender a cultura a partir disso, porque a cultura ela tem que impulsionar o seu objetivo de negócio. E uma vez que você mensurou isso, entendeu qual é a cultura e aonde você quer chegar, para você saber se ela está se cumprindo, você mensura com o NPS. Perfeito, perfeito. Posso comentar aqui uma coisa rapidinha, Alex? Por favor.
A gente faz exatamente isso, a gente roda NPS trimestralmente e é o maior termômetro que eu tenho como liderança da organização para garantir que tem coerência entre o discurso e a prática. Então, a gente já rodou 4 pesquisas até hoje e todas são super valiosas. Então, reforça aí, acho que tudo que a Adri colocou. Perfeito, perfeito. E acho que essa questão de coerência entre discurso e prática é extremamente relevante para a gente reforçar aquilo que consideramos importante dentro das nossas organizações, né? Como é que a gente tangibiliza isso quando a gente pensa em incentivos tangíveis, né? Quando a gente está falando de remuneração, bônus, promoção, stock options, o potencial de se tornar sócio de qualquer um na empresa, se tornar sócio da empresa. Como é que a gente amarra tudo isso para fazer com que aquela pessoa que viva os valores, que viva essa cultura, que seja contagiante nesses elementos a outras pessoas, que atrai a gente assim, fique cada vez mais empoderada e sinta, usando a tua palavra, Matheus, e se sinta cada vez mais próspera dentro da sua carreira e da sua vida pessoal. Matheus, se você quiser começar com algum exemplo tangível de Tribe, pensando aqui na nossa audiência, pensando em playbooks, como traduzir tudo isso que a gente está falando para ações práticas que possam fortalecer as companhias, te agradeço. Tá bom. Alex, eu sou a prova viva e tenho convicção de que tanto eu quanto os meus sócios não teríamos chegado aonde a gente chegou se não tivéssemos a equipe que a gente tem. Eu sempre falo, isso está escrito no nosso deck de cultura também, que as pessoas que trabalham na Tribe, elas trabalham, e eu trato elas como voluntárias, porque elas poderiam estar trabalhando em qualquer outro lugar, isso é um fato, eu tenho bastante convicção disso. Agora, se elas aceitaram trabalhar lá, as regras do jogo estão lá também. Então, assim, é um voluntariado, mas é um voluntariado com disciplina, perfeito? Mas, dito isso, a gente tem um modelo de negócio como escola em que as pessoas vão estudar na Tribe, 85% das pessoas que estudam conosco optam pelo modelo de sucesso compartilhado e só começam a nos pagar depois que tem sucesso profissional. Quem garante a educação dessas pessoas que estudam na Tribe? Quem garante a educação das pessoas que estudam na Tribe são as pessoas que trabalham na Tribe, não sou eu. Eu posso ser uma liderança aspiracional, até espero que seja, mas não sou eu que estou ali no dia a dia ensinando as pessoas JavaScript e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui de filosofia? Um conceito muito completo de stakeholder value. Ou seja, todas as pessoas, quando elas entram na Tribe, elas recebem stock options da Tribe. Todas, sem absolutamente nenhuma exceção. Então, se a pessoa trabalha na Tribe, ela é sócia automaticamente da companhia. Claro que esses graus de sociedade, eles variam de acordo com a posição, de acordo com o tempo de casa, de acordo com, né, acho que você sabe mais do que ninguém, o tanto que o momento em que a pessoa entra dentro da companhia é diretamente proporcional ao risco que ela está comprando e, consequentemente, também ao resultado que ela apropria da geração de valor. Então, a gente criou aqui uma lógica de stakeholder value generation que é mais ou menos assim: os estudantes dão certo e por isso a Tribe dá certo. E como todas as pessoas que trabalham na Tribe são as que garantem que os estudantes dão certo, elas têm ações da Tribe e se os estudantes dão certo, elas dão certo também. É tão simples quanto isso. Absolutamente tão simples quanto isso. Isso é o que todo mundo ganha na largada. Confiança genuína é um dos valores da Tribe. E como que a gente vê isso prática? Prática é o seguinte: tem muita gente que fala o seguinte, você vem para cá, se você entregar muito, eu te dou um lote de stock options. A gente fala assim, você vem para cá, eu já te dou um lote de stock options. Entregar muito é o padrão, tem que entregar muito. E se você performar muito bem, você pode ganhar mais. Mas a confiança que aquela pessoa já é capaz o suficiente para ser nossa sócia, ela é por design. A companhia é feita com o design de que a gente confia em todo mundo de forma integral. As informações são todas públicas. O pessoal sabe quanto que o Global Founders Capital investiu,
quanto que tem no caixa da empresa, quanto que faturou, quais são os problemas que a gente tem que resolver. É absolutamente tudo aberto e escancarado no Slack. Qualquer pessoa, de qualquer nível de senioridade, tem acesso a todas essas informações. Com todas, obviamente, os cuidados que a gente tem agora por coisa de tratamento de dado de terceiro e essas coisas todas, isso não, obviamente. Mas tudo que é possível e permitido pela legislação é 100% aberto. E aí, isso nos coloca na condição de conseguir ter as pessoas alinhadas e ter os valores vividos. O reflexo imediato é beleza, mas e aí como que isso daí continua sendo avaliado depois que as pessoas começam? Então, a primeira prática é o ownership, a segunda é o performance review. A gente tem um performance review semestral que leva em consideração 2 eixos, o eixo de cultura e o eixo de performance. Pessoas que têm muita performance e pouca cultura, rua. Não me interessa estar aqui com pessoas que entregam muito valor, porque esse valor de curto prazo de resultado, porque qualquer performance se avalia uma janela de 6 meses, né? Então é um valor de curto prazo de resultado, ele não pode destruir o meu diferencial competitivo de longo prazo, que é a cultura. Do mesmo jeito que a pessoa que não teve performance, mas tem muita cultura, essa a gente dá uma segunda chance. Porque ela está me ajudando a construir o meu diferencial competitivo. Então, o nosso entendimento aqui é cultura tem que ser mensurada a nível de performance review com o mesmo peso de resultado de curto prazo, semestre. Como que a gente faz isso? A gente tem os nossos valores e tem rúbricas. E aí a gente garante uma avaliação objetiva para todas as pessoas em relação aos mesmos critérios e coloca isso numa matriz de 4 quadrantes. E aí você tem os top quartiles da companhia, second quartiles, third quartiles e assim por diante. E a partir disso a gente entrega aumento, mérito, stock option e assim por diante. Então é assim que a gente faz aqui. Perfeito. Excelente. Dri, o que você pode comentar a respeito? Alguma melhor prática dos teus clientes? Algum ponto que você gostaria de compartilhar sobre como a própria Vype se organiza internamente em relação a esse tema? Muito bom, Alex. Matheus, adorei tudo que você falou. Até compartilhando um pouquinho aqui dos dados da Vype, o que a gente entendeu? A gente entendeu quando a gente foi analisar os dados de engajamento, ou seja, o que as empresas que têm um altíssimo engajamento, quais são as principais alavancas que levam elas até lá, né? E, assim, os 3 principais são... o primeiro é propósito, então, assim, o propósito da pessoa individual está alinhado ao propósito da empresa, né? Então, isso é super importante. O segundo é a questão de reconhecimento, e daí reconhecimento, por exemplo, o Matheus deu vários exemplos aí, né, tangíveis, de reconhecer casado com performance e com a cultura da empresa, que é algo que a gente tem visto cada vez mais as empresas praticarem. Então, antes, no passado, a gente falava muito de performance, avaliar performance e potencial. Potencial é alguma coisa que você não consegue tangibilizar, né? Então, é um achismo, é um futuro, assim, pensar no futuro. Quando você fala em cultura, como que o colaborador, ele se comporta em relação aos comportamentos esperados dados os valores. Então, é algo tangível. E daí reconhece através do stock options, enfim, uma série de pontos que o Matheus falou. E, por fim, a questão da liderança. Apesar da gente estar falando de como a gente alinha esses incentivos tangíveis e valores, né, aos valores, uma das coisas que eu acho que é super importante falar é que tem uma falácia que as pessoas acham que alto engajamento está diretamente ligado a benefício e salário. E o que a gente percebeu é que não, isso não são as principais alavancas. Então, antes vem propósito, reconhecimento, e daí reconhecimento, ele pode indiretamente estar ligado à remuneração, porque é como eu sou reconhecido a partir das minhas entregas, né? E a questão da liderança. Salário, assim... E daí, usando exemplos, né, quantas vezes a gente não escuta pessoas falarem, eu quero muito sair da minha empresa, porque eu não me identifico com a cultura, mas eu ganho tão bem aqui que eu não consigo sair. Então, assim, é um horror
trabalhar numa empresa que tem uma cultura que não está alinhada com a sua, no entanto, a remuneração é muito boa, né? Então, assim, é por isso que as pessoas muitas vezes acreditam nessa falácia de que salário e benefício é o que segura as pessoas dentro das organizações, e não é. Perfeito, super interessante. Idri, então, parece que trabalhar em temas como propósito, né, usando tuas próprias palavras, custa muito mais barato para as startups que estão começando suas jornadas, estão segurando caixa, vendendo almoço para comprar a janta. Como é que se trabalha sobre esse tema? Como é que a galera consegue trabalhar no tema de propósito na prática? O que você tem visto? O que você recomendaria? Olha, primeira coisa eu acho que é você ter muita clareza de qual que é o propósito da empresa, né? No caso da Tribe, eles chamam de missão, que é gerar oportunidades de crescimento para as pessoas, né? Mas para mim, quando o Matheus fala com esse amor e essa paixão, ele é um sonho que as pessoas sonham juntas, né? E isso é o propósito, é o que diferencia de uma missão simples, fria e estratégica, né? E daí, como a gente vê isso, ter a certeza de que todas as suas ações como empresa, elas são baseadas nesses valores. E daí vem para mim um ponto muito importante que a gente tem visto dentro das organizações, que é a relevância de quase você ter, assim, hoje o RH mudou muito, né? Quais perfis que a gente tem visto muito relevantes dentro das organizações? O perfil analítico, que é trazer dados para a tomada de decisão de pessoas, mas tem um outro perfil aí que eu chamo de gestor de comunidade. Porque, no fim das contas, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de cultura num contexto de organização, mas é a mesma coisa, cultura de uma nação, de gangues, enfim, é uma comunidade, né? E como comunidade, você precisa ter uma gestão que passa desde os rituais de gestão que acontecem, que eles têm que estar alinhados com a sua cultura, até a maneira como as pessoas se comunicam, o tom da linha de comunicação. Se é uma empresa transparente, é garantir que todas as ações, elas se encaixam e reforçam a transparência. Perfeito, excelente. Deixa eu voltar a bola para o Matheus agora, pegando esse gancho de rituais. Matheus, quais são os rituais que a Tribe desenvolveu para reforçar propósito, valores e cultura como um todo? Porque não adianta ter isso pintado na parede. Né? Não adianta pintar a parede colorida, escrever um propósito inspirador e botar a mesa de ping-pong com cerveja. Tem que comunicar, viver, tangibilizar o máximo possível para o nosso dia a dia. Como é que vocês fazem isso? Olha, acho que nós somos fanáticos com governança e rituais, mas fanáticos, acho que quase obcecados, assim. Então, eu vou tentar falar alguns para não me perder, mas em alto nível. Toda segunda-feira a gente tem a minha primeira reunião coletiva de segunda-feira, absolutamente todas as segundas-feiras é a reunião de cultura da organização. É a primeira coisa que eu faço coletivamente na semana. Na sequência tem uma staff meeting, que vão todas as pessoas que trabalham diretamente comigo, que sou o CEO da organização, e todas as pessoas que trabalham diretamente com o Cláudio, que é o COO da organização. Aí a gente participa dessa reunião. Depois eu saio dessa reunião e nós vamos para uma reunião coletiva de retaguarda da companhia, que é o time que cuida do nosso bem-estar e garante que nós não vamos ter dor de cabeça. São eles, o time de operações, o time financeiro, o time de jurídico e o time de controladoria. Depois, na terça-feira, eu tenho um one-on-one com todas as pessoas que trabalham diretamente comigo. E todas as pessoas da organização têm que fazer a mesma coisa. Então, todo mundo tem que ter reunião com o time de diretos e, na sequência, todo mundo tem que ter one-on-one todas as semanas. Over communication o tempo inteiro. Beleza. Depois disso, a gente tem na quarta e na sexta all hands, 2 vezes por semana. Por quê? Porque numa organização que cresce na velocidade com que a gente cresce, e eu não estou falando isso para tentar ganhar capital político com você, não, tá, Alex? Mas a gente precisa de garantir que todo mundo esteja na mesma página. O contexto é muito importante, ainda mais quando a gente tem as pessoas nas suas próprias casas e não dentro do escritório, que é o caso que a gente tem vivido desde 10 de março. Depois,
Então a gente tem a Team Meeting, que é quarta-feira, e tem o Powwow, que é o nosso All Hands original, que existe desde que a Tribe existe, toda sexta-feira, fim do dia. Todos os OKRs, pré-pandemia, todo o time viajava e encontrava num hotel. Pós-pandemia, a gente tem feito 2 dias diretos via Zoom, então é outro ritual que a gente tem. A gente faz happy hour de 15 em 15 dias, na sexta-feira, fim de mês, mais vários, Clube do Livro, encontro temático, etc. Isso aí toda hora eu nem conto. Agora, vamos lá para o que eu acho que faz uma diferença muito, muito relevante. Nós somos investidos pelo José Galó, lá da Lojas Renner. E uma das coisas que eu mais gosto de conversar com o Galó é de cultura. E uma das coisas que nos aproximou é a forma como a gente encara as coisas. A cultura da Renner, para quem não conhece, eu acho que é um excepcional case de empresa grande com cultura sólida, é a cultura do encantamento. Inclusive, quem não leu o livro do José Galó, recomendo muito que leia, que chama O Poder do Encantamento. E nesse livro, ele mostra o quanto a cultura do encantamento foi fundamental para tirar a Renner de uma rede de 6 lojas com $1 milhão de valuation para uma companhia de $15 bilhões de valuation, mais de 600 lojas. Que é encantar os clientes. E o nosso caso aqui, que é gerar oportunidade para as vidas das pessoas, é muito parecido. A diferença é que aqui a pessoa não compra uma roupa, ela passa por um processo de aprendizado, que muitas vezes é dolorido e nem sempre é tão feliz, porque aprender é difícil. Obviamente, a gente o tempo inteiro quer fazer isso mais fácil para as pessoas poderem, mas aprender é um processo que exige dedicação, exige esforço, né? Então, a gente tem, por exemplo, vários canais, em toda vez que a gente vê as pessoas aprendendo e as pessoas sendo encantadas, a gente tem um canal que chama Pessoas Encantadas, que a gente posta lá quando a gente vê isso acontecendo com os estudantes. Você deve perceber o tanto de gente que espontaneamente fala coisas sobre a Tribe nas redes sociais. Isso é o time que está ali. A gente tem um time de sucesso da pessoa estudante, a gente tem um time de experiência das pessoas estudantes. É uma preocupação genuína, a organização respira isso. E a gente tem um outro canal no Slack que chama o canal Aplausos, que toda vez que alguém faz uma coisa que é excepcional em algum valor da companhia, a gente tem um robozinho, a pessoa aperta o botão, explica por que aquela pessoa falou e dispara a notificação para todo mundo ver o que aquela pessoa fez. Porque esse é o tipo de comportamento que a gente estimula e que a gente quer que todo mundo continue fazendo. Nesse contexto, né, descentralizado, especialmente de home office, que é algo que chegou para ficar de forma bastante expressiva, como é que a gente mantém cultura, Dri? Como é que uma empresa cria, reforça a cultura quando tem um trabalhando em Floripa, outro em São Paulo, outro em Berlim? Como é que a gente trabalha com isso? Ótima pergunta, Alex. Uma das coisas que o Matheus comentou foram todos os rituais que ele tem para suportar o sucesso do negócio e a cultura, né? A gente tem uma comunidade na Vype que participam tanto líderes como pessoas de RH, né? E tem muita troca. E a gente criou essa comunidade durante o momento da quarentena do Covid, porque é algo extremamente novo, que mais do que nunca, independente de quem é a pessoa na organização, se ela é um líder ou não, a gente precisou ali entender quem são as pessoas que tomam decisão mais rápido para conseguir suportar isso. E daí, nesse grupo, né, uma das coisas que começou a surgir recentemente é se as pessoas, os colaboradores nas empresas estavam reclamando do excesso de reuniões. Então, uma das coisas que aconteceram, por exemplo, foram as empresas começaram a colocar mais controle, mais reunião, algumas empresas. No caso da Vype, por exemplo, falando do nosso time, a gente simplesmente manteve os rituais que a gente já tinha. Então, nada mudou, a gente manteve esses rituais. Óbvio que a gente teve que adaptar várias coisas, né? Mas a Vype já era um negócio que, por exemplo, a gente já estava muito acostumado a ter time remoto. Perfeito. Gente, esse é um tema fascinante. Nós três aqui somos super apaixonados por essa questão e a gente poderia, sem dúvida, fazer um off-site e ficar 3, 4 dias falando e mergulhando profundamente em cada uma dessas palavras que a gente abordou. Quero agradecer imensamente aqui não só pela a organização do evento, mas vocês dois, Dri e Matheus,
pelo tempo, disponibilidade, sábias palavras. Tomara que a gente tenha ajudado aí mais empreendedoras e empreendedores a criarem organizações incríveis. Super obrigado. Galera, obrigado por terem nos assistido. Foi um prazer e a gente continua esse papo aqui nas perguntas e respostas. Valeu!